Olá, cancerianos e cancerianas! Ai, chegou! Chegou o grande dia, lua nova no signo de Capricórnio. Tudo o que acontece no signo de Capricórnio reverbera no signo de Câncer. Estão prontos para ver os frutos que esta lua nova pode trazer? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado a você que tem o Sol, a Lua, o Ascendente, Vênus, Júpiter no signo de Câncer. E neste vídeo específico, vocês que têm o Sol, o Ascendente, a Lua, Vênus, Júpiter no signo de Capricórnio também pode se identificar. Vamos ver quais são as mensagens? Porque temos 4 planetas importantíssimos no signo de Capricórnio agora. E este momento vai iniciar uma despedida. Nunca mais as coisas serão como antes. Temos Netuno saindo do signo de Peixes no dia 26 de janeiro e temos Saturno saindo do signo de Peixes no dia 13 de fevereiro. Isto pode transformar a nossa forma de enxergar a religião, a espiritualidade, de enxergarmos o nosso eu no coletivo. Isto pode mudar completamente. Então inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha, se torne membro deste canal, porque nesta leitura eu vou estrear o meu novo deck. Acabou de chegar e eu quero saber quais são as ilustrações deste novo deck. Porque esta lua nova é sobre fazer alguma coisa pela primeira vez, jogar uma intenção no mundo pela primeira vez. Perfeito para quem está buscando um novo emprego, perfeito para quem quer subir de cargo ou aprender outras coisas para aumentar a sua renda financeira. É um ótimo momento para investimentos, é um ótimo momento para traçar metas. Também é um momento de cobrança, tá? Tudo que estiver inadimplente vai ser cobrado. Isto com você, com a sua alma, enfim, em todos os sentidos. Mas vamos ver quais são as mensagens. O que precisamos saber exatamente agora, para os próximos 29 dias. O tempo que reverbera esta lua nova. Cancerianos e cancerianas, começamos com o 2 de paus. Esta é uma carta que fala muito de viagens. Volta para casa, para o país em que você nasceu, o lugar que você nasceu. Caíram 3 cartas, vou pegar como uma única energia. Tá, depois a gente vê. Isto pode significar também ir para o lugar onde você tem um vínculo familiar. Temos a Rainha de Espadas. E em cima do deck ficamos com o 4 de paus. Esta é uma carta muito positiva. E me lembra um pouco Netuno. Aliás, todas as cartas têm algo meio embaçado, né? Não é tão nítido. Então este 4 de paus pode representar um bem-estar, que talvez neste exato momento não esteja tão nítido. Pode ser que vocês terminem muito bem, mas tem todo um processo. Enfim, vamos ver todas as cartas. Temos o 10 de paus, temos o 8 de espadas e temos o 7 de espadas. Ok, lembra que eu falei que existe uma cobrança, de uma responsabilidade? Capricórnio fala desta responsabilidade. Então talvez até um peso que você sente que carrega, talvez sejam resultados das suas escolhas, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos. Mas neste caso aqui mostra que você está percebendo isto, mostra que você está mudando isto. E por isso que alguma coisa está começando, mudando, sendo sentida. Temos aqui o pajem de fogo, rainha de espadas. Temos o 2 de paus. Você percebe quando você olha para fora, onde você consegue perceber que lá também você pode brilhar, fazer, aprender? Existe um planejamento. E é muito interessante porque esta lua nova
Não é sobre expansão, é sobre planejamento. Então, cortando alguns vínculos, cortando alguns hábitos, cortando alguns pensamentos, cortando algumas inseguranças, olhando para cima e não para baixo, fazendo por prazer e não por obrigação, estar no lugar por prazer e não por obrigação. Então aqui existe uma frieza, rainha de espadas, que cria uma estratégia passo a passo e faz o que for preciso para chegar lá. Então aqui eu vejo também uma ambição. Qual carta do tarô que representa o signo de Capricórnio? O diabo, que fala de trabalho, fala de objetivo, mas também fala de ambição. Então neste caso, nessa primeira rodada, eu vejo que a ambição vai estar em dia, mas não adianta apenas sentir uma vontade, um desejo, um sonho. É importante agir. E pode ser que aconteça alguma coisa para que você tenha que sair deste lugar, desta situação. Aqui somos nós presos em nossos próprios pensamentos, medos. É muito fácil sair daqui. Mas se já existe aqui um hábito, se já existe aqui um comportamento há muito tempo, uma aceitação há muito tempo, pode ser que você esteja roubando as suas próprias possibilidades. Ou deixando que alguém roube isto de você. Mas enfim, gente, vamos tirar mais algumas cartas em relação a este 7, 8 de espadas e o 10 de paus. 10 de paus fala muito de existência, propósito, legado. Por que que isso está sendo roubado? Temos 9 de espadas, mais uma carta de espadas. Este lugar aqui tá bem estranho, hein? Uma ansiedade, uma preocupação. E temos o 2 de ouros, que fala de se adaptar. Aqui mostra um camaleão, né? 6 de copas, uma reunião, energia canceriana, família. E é interessante pensar nisto. Capricórnio é o fruto, o trabalho. Câncer é a raiz, a família. Como anda esta relação? Como que anda o equilíbrio entre isto, essas duas coisas? Aqui, eu não gosto muito desta energia, por quê? Porque são comportamentos, visões de mundo deturpadas que constroem realidades. Então, às vezes, você conversa com uma pessoa e ela fala: nossa, está muito difícil sair dessa situação, está muito difícil arcar com as responsabilidades, está muito difícil estar sozinho resolvendo tudo isto. Mas aí você percebe, estamos falando da sua vida, onde é a sua obrigação resolver. E estar sozinho resolvendo isto não deveria ser um problema. E quando nos aprofundamos, percebemos que por livre e espontânea vontade, esta pessoa deu prioridades a outras coisas. E por isso parece tão difícil agora. Como eu falei, existe uma cobrança. Isso não é para você ficar desesperado, ansioso, sem dormir. Nossa, será que vão me cobrar aquilo que eu não fiz? Será que aquilo que eu fiz há 1, 2 anos atrás vai vir à tona de novo? Será? Não é para você sentir isto, é para você começar a resolver. É para você, por livre e espontânea vontade, começar a decidir, a escolher, seja internamente, seja verbalizando isso para o outro. Mas principalmente, talvez seja decidindo mover-se, sair, abrir mão, deixar para trás, pensar em você, pensar com a razão e não com a emoção. Mas enfim, vamos fazer uma nova rodada? O que precisamos saber para os próximos 29 dias? Lembrando que tudo isso pode ser algo muito bom. Depende do seu ponto de vista ou depende de como você está, né, gente? Como vai estar a energia do trabalho? Trabalho / dinheiro. Temos 4 de espadas,
Neste caso eu gosto porque mostra uma tranquilidade, uma sabedoria, até para quem está desempregado ou entre sair e começar algo novo. Esta é uma carta que fala muito de pés no chão, de entender muitas coisas sobre você e sobre as possibilidades. Temos o Rei de Espadas, a melhor carta do tarô, dos arcanos menores. Então aqui parece um pit stop necessário para você dar um checkmate, para você fazer a coisa certa, falar com a pessoa certa, buscar o lugar certo. 9 de copas é quando você sabe o seu potencial e quando você sabe mostrar este potencial. Lembra que eu falei que não é só sobre sentir, tem que agir. Não adianta você ter inúmeras intuições, criatividade, uma imaginação fértil. Capricórnio é sobre pegar a terra e construir alguma coisa. Então é preciso fazer o movimento, mostrar artisticamente, filosoficamente, enfim, mostrar os seus talentos. 5 de espadas. Ok. Em cima do deck ficamos com o Cavaleiro de Paus. A gente tem que lembrar que Marte também está neste comboio todo, no signo de Capricórnio neste exato momento. Temos que lembrar que o ano de 2026 vai ser regido por Marte. Eu indicaria não entrar em brigas aleatórias, não discutir por coisas pequenas. Tirar qualquer tipo de pensamentos intrusivos. Apagar energeticamente os seus inimigos. Fazer um divórcio energético. Parar de temer, duvidar, se preocupar com certas pessoas. Aprender a se afastar. Aprender a retirar estas pessoas da sua vida. Para que isto não seja um fantasma. 5 de espadas fala de neurose. Ninguém gosta de mim, ninguém torce por mim, esta pessoa quer o meu mal. Enquanto você perde energia pensando nisto, você poderia estar produzindo, brilhando, acontecendo, ou até mesmo descansando. É bem claro esta energia. Na primeira rodada saiu a Rainha de Espadas. Agora saiu o Rei de Espadas. Isto significa que é sobre o mental. Tudo que muda o seu estado de espírito é importante eliminar. Tudo que prejudica a fluidez do seu sonho ou dos seus talentos tem que ser retirado. E se você não pode retirar, se retire. É uma cobrança. E a conta está chegando. Até quando alguém ou alguma coisa vai atrapalhar o seu crescimento. Quando a gente fala do signo de Capricórnio, a gente está falando de Saturno, autorresponsabilização. Saturno vem com a foice para cortar o mal pela raiz. E talvez nesta lua nova, o importante, o único objetivo é você aprender a cortar o mal pela raiz. E para finalizar, eu vou tirar alguns oráculos. Últimos conselhos. O que precisamos saber exatamente agora. Deixem um like, ativem o sininho, compartilhe este vídeo, hype o vídeo. Considere se tornar membro do canal. Você pode comprar o caranguejo e até mesmo alguns decks que eu uso aqui no canal, através do meu link na Shopee, Mercado Livre ou Magazine Luiza. E você pode comprar qualquer coisa que você quiser. E o canal ganha alguma comissão por isto. Então ajude o canal. E o que precisamos saber? Temos, olha, frio, quente, talvez a necessidade de um equilíbrio. E também estamos falando de solstício, né, que acabou de acontecer no signo de Capricórnio. Ilusões, esta é uma semana para a gente terminar com algumas ilusões, fantasias, fincar os pés no chão. Caíram várias cartas, vou pegar só a primeira. Energia de Áries, Leão e Sagitário.
Energia de fogo. Ok. E temos um ato romântico. Em cima do deck ficamos com o deixa ir. Entenda. Saia e não olhe para trás. Quando eu vejo frio, quente, a gente percebe que há uma necessidade de temperatura, equilibrar esta temperatura. Não ser uma coisa nem outra. Ter este bom senso. Muita energia de ação, de fogo, de atitude, mas também pode ter um pouco desta ilusão de como nos vemos e de como vemos o outro. Aqui mostra que a realidade não é tão verdadeira assim. Então vale a pena refletir sobre isto, porque algum gesto está acontecendo. Claro que pode ser um pedido de namoro, de casamento, pode ser aproximação. Esta carta pode representar alguém te oferecendo, propondo alguma coisa, um trabalho, uma ajuda, alguma coisa. Então, se eu pudesse resumir esta semana, seria sobre ideias novas, vontade de experimentar algo diferente, o entusiasmo, mesmo sem tudo planejado. Uma mensagem, um convite, uma notícia inesperada pode acontecer. Um desejo de agir, sair da estagnação. Mesmo que você não saiba exatamente como você vai sair dessa estagnação, pelo menos agora você sabe o que quer. Se estivermos falando de relacionamento, talvez um interesse novo, uma paixão inicial, uma conversa animada. Pode ser que você fique interessado por alguém deste signo de fogo. Pode ser que uma pessoa do signo de fogo fique interessado por você. E como existe essa dualidade, eu sinto que isso significa um chamado da alma, um desejo de viver com mais verdade. Talvez até mesmo um fim de um tédio interno. Talvez até mesmo um novo ciclo de identidade. Você se enxergando como você realmente é. E percebendo que isto é muito melhor do que projetar o que você acha que gostaria de ser. Mas como ficamos em cima do deck com esta carta, cuidado com a impulsividade. Cuidado com a falta de foco. Cuidado para não começar muitas coisas sem saber terminar. Cuidado para não prometer sem ter estrutura. Jogar tudo pro alto. Largar tudo e seguir em frente. É importante que você consiga sustentar isto e não que você volte. Só porque você acha que é difícil. Sem isto ou sem alguém. Então, meus amores, siga este entusiasmo, mas também construa um caminho sólido. Até mesmo o fogo precisa de uma direção para não se apagar. Então tenha uma postura adulta nesta lua nova, tenha organização, planejamento, corte os excessos. Assuma os compromissos. Cumpra os seus compromissos. Esta semana é perfeita para estruturar metas, revisar planos, assumir uma postura profissional, ou até mesmo aceitar que algo precisa ser feito de uma outra forma. Vale a pena lembrar que o signo de Capricórnio ensina. Não adianta você sentir frio, calor, se você não consegue construir nada com isto. Este ato pode ser de você para com você. Ou perceber que isto não é o suficiente para te iludir. Lembrar que existe o que somos e o que a gente gostaria de ser. São duas pessoas diferentes. E talvez chegou a hora de você olhar sem ilusões, sem se enganar. Como eu falei no último vídeo, trabalhar com base na realidade é muito melhor. Muito melhor. Mas sejam bem-vindos nesta lua nova. Espero que vocês plantem as melhores sementes e que, consequentemente, colham os melhores frutos. 2025 ainda não acabou, mas alguns ciclos extremamente importantes estão acabando. E com isto teremos que mudar. E com isto teremos que lidar com novas coisas.
E aí, estão prontos para vencer? E caso vocês queiram falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.